Fazer. Pronto. Dá. Conseguiram Achei muito ler? confuso. Consegui, achei muito confuso. Assim, não é Uhum, nem confuso a palavra. Eu não. Os conceitos que ele foi introduzindo, que a gente já falou no último, uhum. do quadro, a coisa do anteparo também, nada ficou muito claro para mim nesse. Não Uhum. sei como foi para Bru. Eu não consegui ler. Eu até fiquei meio Hum. assim, pô, eu vou entrar e eu não li o texto, mas é uma aventura. Vamos tentar retomar um pouco do que está trabalhando aqui nos últimos, pelo menos nos últimos dois textos, né? Essa noção de que ah, o que a gente olha como quadro, a gente sempre projeta alguma coisa, mas na conceituação dele, então são os objetos que nos olham, é o quadro que nos olha, porque quando a gente interpreta algo, quando a gente tenta entender alguma coisa, a gente se coloca, não tem uma ausência, né? Não tem como estar sem a ideia do observador. O observador que olha um fenômeno, né, isento e aí descreve ou interpreta o fenômeno de fora. Não. O Lacan está dizendo que a gente sempre é olhado enquanto olha. Isso já muda bastante coisa. Eu acho que a gente chegou até o momento em que ele se diferencia do Kant, né? O Kant vai tentar buscar a coisa em si, através do número, né? Que transcende, ou seria alguma coisa imanente ao fenômeno. E ele vai dizer, bom, não, não é assim. Para mim não é assim. Não há alguma coisa que esteja por trás, exatamente. Mesmo que eu esteja falando de um anteparo, não há alguma coisa que está por trás. O que eu estou dizendo é que existe uma rachadura, uma esquise, que se divide entre o ser e o semblante. E é isso que está em jogo no olhar, e na construção, daquilo que o Lacan vai chamar de desejo. O desejo para o Lacan, então, ele é aquilo que se constitui a partir de um objeto causa de desejo. E o objeto causa de desejo tem a ver com o olhar, com ser olhado. Fala de novo aí, essa última parte aí só. Do desejo só. Não, eu acho que essa é a parte, é a parte, é o filé, né? É o osso do Lacan. E não é fácil da gente não só entender isso, mas como é que a gente clinica a partir disso, né? Mas o que ele está dizendo é que a construção, a constituição do desejo para o Lacan, que tem a ver com aquele primeiro, a função escópica, né, que é o estádio do espelho, que é um, é um, é um, é um estádio mítico, né, que ele vai se construindo, mas, bom, ele localizou isso naquele momento, que é o olhar materno, né? Então, o olhar do grande outro encarnado na mãe nos olha. A gente olha para esse olhar que nos olha e a gente busca o desejo nesse olhar, olhando, né? Olhamos aquele que nos olha, desejando. E isso constrói o nosso desejo. A gente busca o desejo no olhar de quem olha pra gente? Isso. A gente busca alguma coisa.
A gente busca alguma coisa nisso. Não é para dizer que é o desejo, mas é alguma coisa que a gente busca porque essa outra pessoa parece, aparentemente nos ama, oferece coisas junto com esse olhar, junto com Eros, com esse mel, né? Isso não constitui. A gente sobrevive por conta disso, né? A gente sabe que tem patologias, patologia não sei, mas estruturações que ficam aquém desse olhar, né? Por exemplo, numa interpretação psicanalítica do autismo, uma das interpretações é essa, né? O autista fica aquém desse olhar. Por quê? Hum? Por quê? Por quê? Não sei, mas porque Ah, tá. essa dupla, uma que olha o olhar do outro olhando, né? É como se a gente olhasse o olhar do outro olhando para nós. A gente acha que é para nós, que não, né? Essa situação não se constitui, né? Ou se constitui muito mal, né? Acho que vão ter linhas psicanalíticas que vão dizer que o autismo não existe, né? É um esquizo pior, né? E outros vão organizar o autismo como essa situação onde o olhar não acontece. Não é à toa que os terapeutas que trabalham com as crianças e com as mães, muito pequenininhas, trabalham exatamente isso, né? O olhar, o ritmo, a presença e ausência, né? Mas presença mesmo, porque aparentemente, numa das interpretações, é isso. A mãe nunca está presente, mesmo estando lá. O olhar da mãe não vê seu bebê. O olhar está aquém ou atravessa. É sempre aquém, né? Nunca chega. Essa função de não tem um anteparo, né? Esse momento onde a coisa pode se cindir entre aquele que observa e o observado, mas aquele que, né? E aí, aquele que é a gente que, bom, vamos dizer que é nós que estamos procurando o desejo, procurando o amor do outro, a gente monta um semblante que a gente acha que nossa mãe quer ou qualquer outra pessoa que nos ame vai querer. Então a gente monta isso que o Lacan chama de máscara ou semblante para que o outro. Ao mesmo tempo, nós somos alguma coisa. Nós temos a nossa constituição, a gente tem nossos significantes e nós somos algo para além desse semblante. Ou, não sei se é para além desse semblante, mas isso nos divide, né, entre isso que a gente acha que o outro quer e aquilo que nós podemos realmente oferecer. Então, Mas Fernanda, daí a gente. Foi mal. pode falar, Bruno. A gente chega a ser quem a gente realmente quer ou a gente continua só sendo a máscara do que os outros querem para alcançar o desejo? Eu acho que essa é uma questão de análise mesmo, mas eu acho o que o Lacan está apontando é a esquise, é que a gente vive nessa situação, buscando um encontro entre essas duas situações para poder se realizar um pouco. Hum, É isso, Bruno? O que você achou? entendi. Também. Qual, Bruno? Do Moraes. Ô, Bruno. Moraes, que você tava querendo, você tava vindo falar por aí também, né? É porque eu tá. Pra mim ainda não. Eu não Essa consegui situação é ainda. difícil, né? Uhum. É difícil não entender como máscara pra mim. Porque quando eu vou lendo, tudo pra mim vai indicando o que ele tá tentando não indicar, que é a situação de máscara e não de divisão. Ah, Porque pra mim o semblante fica me parecendo como máscara. Mas Até não é a que. mesma coisa? Não, porque para mim fica como se o ser fosse o algo por trás do semblante. Não é, não é? não. É uma É divisão. uma coisa que ocorre. Ao mesmo tempo, que se você está dividido, acontece mais ou menos ao mesmo tempo, entre Mas você e o daí, observador, aquele que te ama. mas daí ele descreve assim, Aonde você tá? Vamos lá. peles. Eu tô na. É que eu não sei se é o mesmo que o seu, mas o É meu no é na. 3.
Não, é Dois. logo no antes no um mesmo. É. Daí, na imagem de anteparo, aquela que tem um Uhum. círculozinho, um, Sim. dois, três, quatro, 5 parágrafos para cima. Tá. Ele vai falar que o ser se decompõe entre seu ser e o seu semblante. Sim. Daí ele discorre um pouco e ele fala assim: pele separada, separada para cobrir a armação de um escudo. Uhum. Tudo isso vai me trazendo a imagem de algo que está por detrás. Uhum. É. É. Também não sei se na prática. Não, vamos ler o. Quer ver? Vamos ler o período todo para ver se ele ajuda, porque que se trate de exibição ostentatória Tá. no animal macho mais frequentemente, ou que se trate da enfatuação careteante com que ele procede no jogo da luta em forma de intimidação. O ser dá de si mesmo ou recebe do outro algo que é máscara, duplo, invólucro. Ele está falando aqui, né? Né? E com isso eu vou assustar. Me faz lembrar aqueles jogadores de rugby. São de rugby, não sei se é da Nova Zelândia, que eles antes de jogar, eles fazem uma puta. Né? Uhum. É disso que o Lacan tá falando, é essa Que tem a máscara ver com gesto, né? que é o gesto, exatamente, que tem a ver com você assustar ou seduzir o outro, né? Que é também o semblante. É um semblante. Uhum. E o que é nosso é o ser. Qual Não, que é o nome do que é nosso? não, o Os que é dois. nosso é os dois, não tem jeito. Mas não tem. Tem uma divisão mesmo entre o ser e o semblante. Você não tem acesso exatamente ao, ao ser sem passar pelo semblante. Não tem acesso ao semblante sem passar pelo aquilo que se divide no ser também. Não tem uma coisa que vá estar atrás da outra. A proposta dele é paradigmática mesmo. É que a gente Tipo, não tem encontra. uma cisão entre uma coisa e outra. Não tem uma cisão, exatamente, que provoca uma coisa e a outra, não ou outra. Hum. Então é o e paradigmático. É uma coisa e a outra, não é ou. Não dá para imaginar um ser sozinho, né? Um ser que não busque o olhar do outro. Não tem. Não tem? Não tem um ser sozinho. O ser sozinho seria algum. Vou usar de novo isso, mas seria a metáfora constitutiva do mito do autismo, né? Um ser sozinho, que não busca o olhar do outro, que não tem o olhar do outro. Então no autismo não há o semblante? Eu acho que tanto o semblante quanto o ser parecem não se constituir, né? De maneira Ah, sim. a produzir comunicação, né? Porque Sim. pro Lacan, isso tudo é para que as coisas se comuniquem, é que as pessoas se comuniquem, mas ele vai dizer, bom, não tem como comunicar porque a comunicação é falha, ou não há relação sexual. Ninguém se satisfaz com o outro. Que é o que esse semblante que cada um cria a partir do que acha que o olhar do outro quer, nunca vai corresponder. Por isso Não que conheço não há exatamente. a relação. Exatamente. Na paixão, né? A gente, todo quem já viveu paixão acha, né? A gente acha que sim, né? A gente fica naquela. Né, tem uma sensação interessante vivendo, né, nesse tipo de mania, né? Mas isso passa, né? Mas no final das contas é o que faz, assim, não há relação, mas é o que faz ter uma relação possível, uma comunicação possível ao mesmo tempo. Sim, exatamente. E que logo depois disso que a gente leu, pula o Hum, próximo parágrafo, ele sim. fala ele introduz sobre o anteparo e fala que o homem brinca com a máscara como sendo esse mais além do que há o olhar, que a gente não é preso pela captura imaginária. E seria isso de que justamente o que faz ser possível a relação e a comunicação é que não há relação?
É isso, a gente, no momento seguinte, a gente se desidentifica da própria máscara. A gente não é Eu aquilo que o tô, outro eu, está vendo, né? eu me perdi muito. É. É que você não fez uma primeira leitura, você não está É, enlouquecida com as eu palavras tô dele, assim, você está se meu Deus enlouquecendo do céu. só com as nossas. E aí Eu você. tô só tentando O que é escrever aqui, pior, pelo tipo, menos. mano, É muito a gente então, interessante, viu? Mas é de foda, meu. a gente precisa de uma máscara, a gente tem uma máscara e a gente é ao mesmo tempo, e não tem uma divisão entre uma coisa e outra. Uhum. E a gente tem essa máscara para tentar receber um desejo pelo olhar do outro. O anteparo, me perdi nele. O anteparo representa. A máscara e o anteparo, eles têm essa função de semblante. Mas e essas coisas que a Bruna falou? O que que tem? Não entendi elas. Ah, essas últimas agora? É naquele parágrafo ali, três parágrafos antes do olho ali, do anteparo, né? O homem, com efeito, sabe jogar com a máscara como sendo esse mais além do que há o olhar. O anteparo é aqui o lugar da mediação. Hum. Cara, se tudo dá certo, a gente faz análise, a gente não fica identificado com nossos anteparos, com aquilo que a gente, né, a gente consegue encontrar a nossa cisão. A gente consegue, puta, mas eu queria aquilo, olha, mas eu busquei isso. Olha que divisão. O que eu busquei não foi exatamente aquilo que eu quis e eu não sabia isso. O modo como eu estou buscando, a máscara que eu uso, não serve para aquilo que eu queria, mas serve para aquilo que o outro quer. Olha só, o que eu estou fazendo serve para o que o outro quer, mas não para aquilo que eu quero. Essa é a divisão. Então, o que que você vai fazer? Você vai continuar sendo o bebê que fica procurando o olhar do outro só, ou você vai exercer, ou vai se responsabilizar, ou vai, enfim, é isso mesmo, né? Entender E, aquilo que você quer. É. e clinicamente, Fernando, tem algo. Porque quando ele fala que ele sabe jogar com a máscara, me vem algo também de um não levar tão a sério, em certa. Não, não óbvio, não. É isso mesmo. De um não levar. Disso, de poder, no momento seguinte, se desidentificar. Então, Desidentificar. clinicamente, talvez isso. Não sei se é o objetivo, fala, mas Sim. algo que na análise se conquistaria, de certa forma. Exatamente. Ele vai ter. Tem um seminário que eu. Talvez o 19. Não, 16. Bom, alguns para frente que ele vai chamar de um discurso que não seria do semblante. E aí lá, um pouco mais maduro, depois desse daqui, ele vai associar muito o semblante com o significante. Então, todas as palavras, tudo aquilo que a gente emite e escuta são semblantes. Então, Foi mais. sou, sou branco, hétero, Ah, sim. brasileiro, né? São palavras, mas também que dizem da minha identidade. Aí ele pergunta, dizem da sua identidade? O que diz da sua identidade? Entende? Então, isso seriam semblantes que todos nós entramos em acordo. Quer dizer, quem me vê, sei lá, branco, hétero e brasileiro, me deseja ou não. Quer dizer, com essas máscaras eu causo uma comunicação que tem a ver com o desejo do outro. Ao mesmo tempo que eu posso me desidentificar disso e ser, não, mas eu sou mais ou menos brasileiro, sou mais ou menos hétero, não tô tão branco assim, sei lá. Mas você pode ir, né, Sim. brincar, né, com isso. Se é que pode, né? Se não vai chegar uma patrulha da identidade, e vai dizer, não, você tem que dizer qual GBTLQIA mais, menos, quantos forem, qual você é. Se você não me disser quem você é, eu não vou gostar de você. Que daí
acho que do semblante também da identidade entra um pouco nisso de precisar. Então, a identidade, por exemplo, esses grupos são importantes socialmente e Sim. fazem com que algumas coisas aconteçam e se comuniquem, mas também se ficar colado nelas ou em outros semblantes, enfim, num movimento também. Você faz aquilo que a gente que você mesmo está falando, quer dizer, você torna aquilo muito sério, você se cola, né, numa máscara e tem prejuízos com isso, né? Prejuízos de enriquecimento, né? Porque a impressão que dá aí é que é tudo ou nada, né? E aí Eros para de agir, ou pode ser camuflado numa redoma de ódio, né? Então aqui da minha bolha é a minha, é aqui que eu amo, o outro eu não vou amar e não quero que me ame, portanto eu odeio e posso querer a destruição, né? Quer dizer, isso são comunicações e funções sociais, né, das identidades, né? A identidade até agora se provou um processo aprisionado, né? O Preciado fala, ele usa, como é que ele fala? Preciado que vale a pena ler depois disso. O monstro, eu As sou o monstro que identidades, vos elas são fala. semblante? Desculpa, São. perdão. Tá. São também, né? São semblantes que todos, mais ou menos, gostariam de, né? Ou não, de estar adjetivados, né? O Safato diz adjetivar, né? A gente fica procurando os nossos adjetivos, né? Nossas adjetivações. E esquece da diferença, né? Ou, em vez de pensar que as relações se enriqueceriam na diferença, não. A gente procura as mesmas adjetivações no outro para se identificar e ficar, ufa, tô entre iguais, né? Quem sabe a gente destrói os outros, mas não nós mesmos aqui. Então, essas são as derivações, eu acho, sociológicas, né, e clínicas, né, do que a gente está lendo aqui. E então, só para mim, a última questão do um, né, Vamos lá. da Sim. parte um, que ele termina falando que o quadro não joga no campo da representação. Então, é propriamente porque quando alguém pinta algo, o quadro não está representando algo a priori. É aquele negócio de quem é o quadro, é quem está vendo. Exato. Não é uma representação. Exato. Isso é importante, né? É quando ele é onde ele também ele diz aqui, mas a gente pode pensar que ele avança do Freud, né? Quando Freud pensa na representação psíquica, Freud vai até aí, né? Existe a coisa e existe a representação psíquica que fica aí, com afeto, e aí para onde vai a representação? Ela se deforma. E para o Lacan tem essa questão do significante mesmo, né? Que não se identifica com a representação nem com a coisa. Uma palavra não é igual a si mesma, nem a coisa que ela representa. Esse é o avanço do Lacan, né? Ele acha que ele está com Freud. Eu acho que talvez a gente pode dizer que o Freud mais ou menos disse isso, né? Mas é o Lacan mesmo que diz isso, né? Entendeu o que eu falei ou eu falei que foi muito rápido? Eu me. Fala, Bruno. É que eu vou tentar anotar ao mesmo tempo porque eu funciono anotando. O significante ele não se identifica com a representação e nem com. Si mesmo. Qualquer palavra não faz uma relação de identidade com ela mesma e nem com a coisa que ela intenta representar. Sim?
eu digo árvore, né? Vou usar o exemplo do Saussure para a gente, né, manter estruturado. Cada um pensa numa árvore, mas árvore pode ser, nossa, árvore, sei lá. Ela não é só aquilo. Ela não faz um consigo mesma, né? E nem com aquilo que ela representaria. Por exemplo, aquela coisa que tem troncos, né? Aquilo que a gente mais ou menos imagina, que é a coisa a qual a gente nomeia como árvore. Eu acho que eu ainda não entendi, então, o quadro que eu escrevi, Hum. rachadura entre o ser e o observando. Não joga no campo da representação. O quadro é como se fosse significante, então? Porque ele depende de quem vê, mas ao mesmo tempo não é o que ele não é de verdade. Não sei. Fiquei confusa. Sim, 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 o quê? sim, é como se fosse é um significante. Ele Hum, me olha assim como eu o pronuncio, assim como eu me projeto nele. Sim. tá. É que ele vai dar outras funções aqui depois do gesto, vai tentar explicar outras coisas a partir do quadro, né? Mas é sim, é Tá. isso. É isso. Ô, Sim. Fernando, que eu tô pensando, mas só um pensamento inicial. O que que isso implica é, na clínica, pensando no que, assim, nas falas do analista? Porque eu Sim. tô pensando, é que agora eu fiz um negócio meio escroto, mas tipo, o analista Hum. como um quadro Vai lá. Uhum. e, bom, o analisando vai estar recebendo as palavras e, enfim, as pontuações, mas que não seriam algo a priori, ou não tem de ser uma formulação estruturada com um significado a priori, então, que o analista vai passar. Talvez não se. É que não se trata disso, é isso? Confundi tudo. Hum. É, as perguntas aqui no final desse capítulo, e no final fechando esse momento do curso, elas vão nessa direção, né? Então, Lacan, o que você quer dizer com o tempo lógico, né? O que que é o instante de ver, né? E o que que é o gesto do analista, então, ou o ato, né? Eu acho que acaba assim. E aí, o Lacan mais ou menos explica que tem um momento inicial e tem um momento final do gesto, né? O gesto é aquilo que tem um final, mas ele tem um instante de ver. Ele vai tentando separar essas duas coisas, ao mesmo tempo que ele fala, não, mas é quase a mesma coisa. Eu estou dizendo de uma outra maneira, mas não são coisas iguais. É difícil a resposta dele também. Pelo menos o que eu entendi da resposta que ele deu aqui, até para o Jacques Lamillet, que faz uma pergunta para ele, né? Eu acho que né, é o auge, né, onde o Lacan tá buscando entender o que que é o poder da interpretação, né, o que que é a interpretação que o analista dá, né, que o analista vê, o analista como quadro, você falou, né, como é que a gente vê o outro, né, e o que que a gente faz com isso, né? Ele estava caminhando para dizer muito menos, né, cada vez menos. Em sessão, você disse? Na sessão com os analisantes dele, estava indo cada vez para dizer menos, para ao mesmo tempo que a cada vez eu acho que ele ia interpretando mais ainda, né? Quer dizer, o paciente chega, faz alguma coisa, o Lacan já acha que sacou alguma coisa e já devolve. Ele não espera mais. É, mas isso para dizer que eu acho que ele está estruturando né? Porque pelo jeito ele já, aqui eu não lembro mais quando o tempo lógico de que ano que é, mas é antes desse seminário, né? Tanto que já citaram aqui o texto.
que é essa essa estruturação que ele monta sobre o tempo, né? Então ele está procurando entender o que que é o tempo da interpretação, não só como isso funciona, mas a relação temporal entre olhar e o olhar com tudo, né? O analista olha né? É o quadro que olha e que você faz com tudo isso que o outro procura, você olha, né? Então, estamos tentando explicar essa dialética, né? Eu acho difícil também. E o que que você faz, né? Né? Mas com certeza é diferente do que você pensar que o outro está dizendo alguma coisa, o teu paciente está dizendo alguma coisa, e você vai procurar a interpretação a partir do texto, né, que o teu paciente te diz. Você pensar que você é o quadro é diferente. Mas tem a ver com aquilo que o Freud chamou de transferência também. Tem um pouco a ver, né? Por isso que agora ele vai entrar, né, na transferência. É isso. A gente talvez vai entrar melhor em como ele está pensando em lidar com isso. É. Que mais, né? Tem bastante coisa aqui. Sim. Mas tá indo, Bruna Moraes? Como é que tá? Fica um pouco. Não, tá indo. Consegui conectar mais coisas. Eu também. Eu vou com alguma dificuldade aqui. Tem coisas que ele deixa para Não. depois, né? Vai deixar os nomes do pai para falar depois. É, pra mim sempre parece que ele tá introduzindo. E daí quando eu engato, eu vejo que ele deixou pra Uhum. depois. É. Bruna Rossi, como tá aí? Ah, difícil. Difícil, né? É Mas eu acho que difícil. das coisas que eu consegui anotar, hum, alguma coisa foi, assim. Uhum. Agora a questão do gesto. Pelo, pelo que eu entendi, o gesto seria como algo que diz algo, ou expressa algo, né? Mas eu não entendi por que que ele trouxe o gesto. Eu não, eu não conectei muito com o resto do texto. Acho que eu deixei passar alguma coisa, na verdade. Acho que eu tô até pulando o 2. Acho que ele só fala no 3, né? O gesto é no 3. Você quer falar alguma coisa dos dois? Ainda? Eu acho que no 2 fica bem essa dialética do olhar mesmo, né? Aquilo que é o domador do olhar e o engano do olho, né? Sim. Aquelas duas expressões que ele tenta explicar para nós o que, que são, o que que isso tem a ver com. Eu acho que a gente acabou falando do 2 um pouco na semana passada. Falamos bastante. Falamos mais. Das duas palavrinhas lá. Uhum. Da metáfora das uvas, né? Uhum. Isso. É, e que quem ganha lá a competição, né? Quem fez melhor as uvas, que enganou os pássaros,
ou aquele que pintou a cortina, né, que não deixa nem ver o que está atrás. Que no ser humano, né, ou no homem, como ele diz aqui, isso é o mais importante. Está pensando aqui na função ainda do mimetismo, né? O que que é a arte, né? O mimetismo, né? Aqui a gente pode relacionar, ele não sei se ele faz, se ele junta, porque ele vai mais jogando, né? Mas a gente tem que fazer essa relação entre o mimetismo e o semblante, né? Será que eu mimetizo aquilo que o outro quer ou para me defender do outro, né? Que tipo de máscara eu uso, né? Eu me igualo como uma uva ou eu me faço de cortina, né? Se eu sei que o outro gosta de uvas, eu me faço de uva, né? Ou eu monto um anteparo que o outro não verá o que eu desejo. Eu acho que está brincando com essas ideias, sabe? Sim. E até em oposição, né? Porque ele vai dizer antes, bom, que os insetos eles mimetizam a árvore para não serem comidos, né? Então eles se disfarçam para não serem desejados pelo pássaro. E o que nós vamos fazer é o contrário, né? Ou não, né? Quer dizer, eu acho que tem esse jogo, né? Do que nosso semblante vai funcionar para quê? E aí tem lá, Rossi, a dialética com o ser, né? O que você quer, então? Se você está fazendo isso, o que você quer com isso? Você sabe que o outro gosta de uva, por que você está virando abacaxi? Se você quer ele. Então aí você tem esse momento de, porra, sempre sou abacaxi, não consigo ser outra coisa, só sou abacaxi. Só desperto aqueles que se interessam por abacaxi. Não consigo ser outra coisa, né? E aí, por que não? Aí, né, aí vai a análise. Muita gente chega com essa demanda em análise, né? Puta, é sempre a mesma coisa, é sempre a mesmo. E, Fernando, Hum, o inconsciente entra onde nessa divisão? Porque eu entendo que ele não é que ele tá de um lado ou de outro. Mas porque quando você foi falando desses exemplos, me veio a outra cena, sim. né? Mas ele seria o quê em relação ao ser e o semblante? Eu acho que para o Lacan o inconsciente é isso, é essa divisão. Essa Ah, tá. divisão, ela representa esse batalhão de significantes que ficam aí se degladiando ou se juntando para montar esses esquemas de comunicação. E às vezes a gente tem mais ou menos noção deles. E que é aquilo que ele estava explicando, que é aquilo que fica como repetição. Essa divisão, ela se repete, né? E aí ele vai dizer que, bom, a intervenção do real seria alguma coisa que provoca um desvio. Ao mesmo tempo que revela, né, o que talvez essa rachadura provoca, ao mesmo tempo que revela, já provoca o desvio, então, né, o que eles chamam de o clinamen, né? É. É porque é tudo no mesmo momento, né? Por isso que ele antecede o momento de compreender, né? Porque o momento de ver ele diz que já é o momento de concluir, né? Se juntam. E esse momento de compreensão, mas por quê? Que era o que o Freud privilegiava. Não vamos compreender para sair do processo, né? Es war Zolliver. Aquilo que antes era isso se tornou eu. Esse era o movimento freudiano. Ele diz, não tem. Esse movimento de compreender, você pode até compreender, pode não compreender, mas não importa tanto. O que importa é você entender qual é a rachadura, entender que tem alguns que tem que provocar algum desvio nessa repetição e é no mesmo momento. E a compreensão talvez venha depois, mas não era isso. Essa é a diferença, né? Para onde está o inconsciente pro Lacan e aonde está o inconsciente pro Freud.
Eu acho que é uma diferença grande. Não sei o que vocês acharam, se deu para entender ou se ficou meio maluco. Para o Freud, então, seria um processo que exigiria compreender para se dizer algo sobre. É, lembra? Ele faz aquela metáfora de camadas, então tem as ruínas, então tem as camadas, você vai procurando a coisa que está mais. A outra cena, né, que Tem você algo lembrou, escondido. tem algo escondido mesmo, né? A outra cena está sempre escondida. Por Lacan, a resistência de. Não, a cena já está dada, a cena está aí. Ela sempre, é verdade, ela sempre se apresenta de outra maneira, mas buscar compreendê-la não é sair dela. Não é por aí, ele vai pensar. E para ele, ela tá dada já no discurso. Por isso que ele não espera. Sempre. Fala, Rossi. Tô anotando o negócio do inconsciente aí. O É esse inconsciente ele negócio está aí. dado. Ele busca compreendê-lo, buscar compreendê-lo não é sair da cena, diferentemente para o Freud que vai cavocar, É, como ele se vai fosse uma coisa cavocar. diferente. Isso aí. Ai, cavalo. Vai cavocar, É, isso aí. tem uma palavra melhor? Que palavra eu uso? Sem ser cavocar. E para Lacan, então, o que que. Porque se para Lacan não é o compreender, o cavocar, o que vai mudar algo, o que vai mexer? O Como é que que vai fazer? mexe? O que vai fazer mexer? É na relação. É pela Então, relação. aí, Bruno, eu acho que é difícil a gente responder agora, mas eu acho que tem um apontamento que é essa coisa entre o ato e o gesto. É aquilo que você faz. É aí que eu acho que ele se diferencia do Freud, eu acho que é interessante. Ele vai, não sei se é para além, mas é diferente de pensar que a gente está só nesse mundo de representações psíquicas, né? Mas tem alguma coisa que a gente faz que muda tudo. Eu lembro quando quando eu fiz um pouco de análise com o Contardo, né? O Contardo Caligares, né? E ele me falava assim: Fernanda, você tem que agir. Fazer com aquele sotaque dele, que era uma delícia escutar o sotaque dele, né? Fernanda, você tem que agir. Ele falava assim, né? Porque eu estava tão travado em algumas coisas, você tem que agir. Falava assim. É que não é uma perspectiva exatamente freudiana. A perspectiva freudiana é não haja, pense. Pense sobre. A resposta é mais, ele vai dizer, ou os freudianos vão dizer, a resposta é interna, né? A resposta está dentro de você. São essas metáforas do inconsciente que o Lacan vai deixando, por isso que ele vai ser excomungado, né? Ele vai deixando de utilizar essas metáforas do interno, do projetivo. Ele vai. Por mais que a gente está falando do quadro, às vezes eu uso aqui na projeção, mas ele não usou essa palavra. Ele não usou essa palavra, né? Ele vai usando outra linguagem para tentar descrever o que ele quer dizer sobre o psicanalista, essa relação, né? E Foi mal, Bruno. Pode pode falar. falar. Para o Freud, então, a mensagem está dentro de você, pense. E para o Lacan, ela está junto com a ação. Além de dentro? Ou nada a ver? É, é mais ou menos isso, mas é que
Você não, vai ser difícil você encontrar essa ação. Eu acho que para o primeiro entendimento de texto, eu acho que é isso. Eu acho que vamos anotando os entendimentos para gente para não ficar tão, para não ficar volátil, né? Porque depois você vai falar, cara, não entendi porra nenhuma. Aí você vai, beleza, você vai ler esses negócios, ah, não, tem a ver com isso, tem a ver com aquilo, né? Tá bom. Mas não, legal, acho que vale essas conclusões rápidas, assim. Mas clinicamente, então, uma perspectiva freudiana, porque eu só fiz com psicanalista lacaniano, né? Minha lacaniana. Hum, Então, mas clinicamente, numa perspectiva freudiana, seria aquele negócio mesmo de sempre ficar cavucando, revisitando a história, e bem aquele estereótipo que falam que vai ficar sempre perguntando da mãe, do pai, de antes, meio que um detetive, assim. eu acho que sim, né? É. É uma perspectiva meio iluminista, né? Moderna, né? Dos tempos dele, né? Você tinha que encontrar alguma coisa, né? Tinha que achar. Achar para colonizar. Difícil. Daí, Fernando, Hum, agora indo pro 3 é que o aham, 3 eu entendi um pouco menos do que os outros, certo. mas algo que me pareceu importante que eu não entendi é um, dois, três, no sexto ou sétimo, Uhum, é, ele fala que vemos então aqui que o uhum, olhar opera numa certa queda, queda de desejo, sem dúvida, mas como dizer? uhum. Não, não entendi nada aí. Porque acho que eu não entendi o que veio antes também, então. É, a gente tem que ir lá de cima, né? Que ele vai introduzir o gesto, daí aquele negócio do pincel. É, eu acho que a gente tem que começar daí, né? Calma, não, pera. Será que a questão não deve ser tomada mais aproximadamente a isso que chamei de chuva do pincel? Será que se um pássaro pintasse, não seria deixando cair suas penas, uma serpente suas escamas, uma árvore se desfolhar e fazer chover suas folhas? Ato soberano, sem dúvida, pois que passa a algo que se materializa, que por essa soberania tomará caduco, excluído, inoperante, tudo que, vindo de outro lugar, se apresenta diante desse produto. Difícil. Não esqueçamos que a pincelada do pintor é algo onde termina um movimento. Ah, tá. Não é quando retira o pincel do quadro. Terminou. Encontramos-nos aí diante de algo que dá novo e diverso sentido ao termo regressão. Encontramos-nos diante do elemento motor, no sentido de resposta, no que ele engendra para trás seu próprio estímulo. É só quando você termina a pincelada que regressivamente você vê aquilo que você pintou. Só no término do gesto, não antes. É aí que está aquilo que, pelo que a temporalidade original, pela qual se situam como
distinta da relação ao outro é aqui na dimensão escópica a do instante terminal. O que na dialética identificatória do significante e do falado se projetará para frente como precipitação. É aqui, ao contrário, o fim, o que no começo de toda nova inteligência se chamará o instante de ver. Tem essa relação temporal que é difícil de entender, mas é verdade. Quando você vai começar a pincelada, você não vê muita coisa, né? A pincelada, como, por exemplo, pode ser o quadro todo, né? Um- Uma pincelada, uma palavra, um significante, o que se dá a ver, né? Você só entende quando termina, mas esse término é o instante de ver. Então, é o momento do início. É na medida que se conclui o movimento que você ao mesmo tempo vê aquilo. Então, a conclusão ela se antecede ou ela permite o instante de ver. E é ao mesmo tempo que se conclui e que se vê. Hum. Eu não, eu não E aí ele entendi o que é não esse entendeu instante. ainda. Vamos Eu entendi continuar. que ele você só vê no, depois, né? Isso eu entendi. Mas eu não entendi qual é a questão com isso. Ele está dizendo aqui, ó. Esse momento terminal do gesto, então está falando do gesto, é o que Sim. nos permite distinguir de um ato um gesto. É pelo gesto que vem sobre a tela aplicar-se a pincelada. E é tanto verdade que o gesto está ali sempre presente, que não se duvida de que o quadro é primeiro sentido por nós, como bem diz o termo impressão ou impressionismo, como mais afim ao gesto do que a qualquer outro tipo de movimento. Toda ação representada num quadro nos aparecerá como cena de batalha, quer dizer, como teatral, necessariamente feita para o gesto. E ainda essa inserção no gesto que faz com que o quadro, qualquer que ele seja, figurativo ou não possamos colocá-lo ao contrário. Se virarmos um dispositivo, vocês logo perceberão que ele está sendo mostrado com a esquerda no lugar da direita. O sentido do gesto da mão designa suficientemente essa simetria lateral. Não, ele está juntando tudo aquilo, né? Ah, Eu não entendi nada, gente. e aí, depois de tudo isso, que ele vai dizer isso que você leu, né? Que então vemos então aqui que o olhar opera numa certa queda. Queda de desejo, sem dúvida, mas como dizer? O sujeito não está aí de modo algum, ele é teleguiado, modificando a fórmula que é a que eu dou para o desejo enquanto o inconsciente. O desejo do homem é o desejo do grande outro. Direi que é da mesma espécie do desejo de desejo ao outro, que se trata na extremidade do qual está o dar a ver. Enfim. Qual é a diferença entre gesto e ato? Se ele vai dar umas as palavras dele aqui.
Tem algo da tradução, Fernando? Porque para mim ato e gesto realmente poderiam ser sinônimos. Eu acho que não. Vou ver em francês aqui, peraí. A única coisa que vem para mim é que gesto parece ser algo mais um significado maior, assim, com uma intenção. Mas o ato também, então não sei. É, ele vai falar, ó, ato soberano, sem dúvida, pois que passa a algo que se materializa e que por essa soberania tornará caduco, excluído, inoperante tudo que vindo de outro lugar se apresenta diante desse produto. Ele vai explicar o ato assim: será que se um pássaro pintasse, não seria deixado cair suas penas? Uma serpente suas escamas? Uma árvore se desfolhar e fazer chover suas folhas? O ato soberano, sem dúvida, pois que passa a algo que se materializa e que por essa soberania tornará caduco, excluído, inoperante tudo que vindo de outro lugar se apresenta diante desse produto. É, é o máximo que ele fala. Eu ainda não entendi. Sim, tudo bem, tudo bem. Acho que vai ficar por isso. Vai ficar assim mesmo, tá bom. Achei difícil. É, É. hum, cadê? Ce moment terminal, ce que se perde distinguir d'un acte. Ah, não, é acte e gesto. É, são duas palavras diferentes mesmo. Um acte, um gesto. Só que pincelada, em francês, é toucher. Touche, toucher, touche. Que é a mesma palavra que se usa quando você alfineta o outro com uma espada. Essa é uma grande diferença, né? Ele está tentando aqui explicar, no final do 2 o que ele estava tentando explicar, que vai partir para o 3, é o olhar do pintor. E aí não sei se equivale ao olhar do psicanalista, isso eu não sei.
E daí ele relaciona, então, o ato de pintar a partir daquele do filme, né? É, Dele pintando com os animais, porque no pintar teria outra coisa do que escolher propriamente o que se está fazendo. Então, tem uma como os outra coisa. É. deixariam a pena cair. Isso. É, tá devendo a compreensão total desse pedaço aqui, realmente, né? Eu vou precisar ler de novo. Também. Não peguei muita coisa desse terceiro. Até porque a próxima coisa que ele vai começar, vai falar do ato e do gesto e vai começar a falar do mal olhado, né? E que nenhum lugar é traço de um bom olhado. E o mal olhado é a inveja. Peraí que tá tocando a campainha, um momento. Bruno, eu não tô entendendo nada. Pô, Bruna, como não tá entendendo nada, Bruna? Se liga. Tô ouvindo, hein? É tão difícil quando você não lê o bagulho, né? Ah, bom. Fica um pouco mais. Oh, Ler, ler ajuda, assim, ajuda. às vezes é bom, né? Poxa. Desejo ao outro. O que é que se dá bem, se não nisto que há um apetite? Né? Aí vai falar do apetite do olhar, que o olhar quer. Né? O jeito como ele termina a aula é difícil, né? É a esse registro do olho como desesperado pelo olhar que devemos chegar para sacar a ação pacificadora, civilizadora e encantadora da função do quadro. A relação fundamental do pequeno A com o desejo me servirá como exemplar no que introduzirei agora com respeito à transferência. Quer dizer, ele aponta tudo isso para falar da transferência. Mas a gente não entendeu direito ainda para onde que ele.
qual é a pergunta que ele diz, né? O que ele está dizendo do quadro. Acho que a gente conseguiu entender o que um analista numa função de quadro, mas tem o pintor também, o pintor que estabelece um ritmo e que essa temporalidade tem relação com o que ele chama de gesto, se opondo a alguma outra coisa que ele chamou de ato, onde ele percebe mais os animais em relação a isso, né? Mas a gente não tem muita. Eu concordo que vamos com alguma dificuldade, né? Tudo Mas bem. entende mais do que estava entendendo antes. De qualquer jeito, as perguntas aqui dos outros mostram o quanto eles também não entenderam muita coisa, né? Isso aqueles que tiveram coragem de perguntar para o Jaca, né? Então, é isso. A gente vai continuar lendo, a gente faz esse movimento de tentar ver se aquilo que a gente leu depois vai proporcionar um entendimento do antes, né? Eu acho Sim, que é por aí mesmo, né? Não tem muito jeito. Mas é isso, né? acho que ajuda. Eu Né? tenho conseguido entender bem melhor depois dos encontros. É, isso eu também. Bom, gente, acho que é isso, né? É isso. Boas festas. Boas festas para A gente vai todos. voltar quando? Como é que vocês estão? Eu volto na terceira semana de janeiro. É, eu também. Dia 13, por aí. Isso. Eu também. Podemos ver no grupo também. A gente mais ou menos pensa por aí, entre 13 ou 20, a gente vê lá com o Fê e a Tá, gente vai de boa. tá Ok. bom. Beleza? Beleza. Tá bom, Bom final gente. de Bom final. Até já já. Beijo, Falou. gente. Boas Beijo. festas. Falou. Boas festas. Tchau, tchau. Ah, não, tá aqui.